Vai contando aí quantas bolas o São Paulo desperdiçou. Conta. Faz uma continha aí você que está em casa. Aí já não é questão. Aí é questão de excesso de preço. Tá aqui um recado para você. Se você fizer 3 gols por jogo nos próximos 5 jogos, pode ser? Qualquer jogo, nos próximos 5 jogos, Silas veste a camisa e corre para você. Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no ESPN FC, o Pascoal, Silas, o Zinho e a Daniela Boaventura falando desse jogo do São Paulo ontem contra o Guarani, tudo igual, 1-1. Falando também da sequência do São Paulo no Campeonato Paulista, tricolor que agora no momento está na zona de classificação, tem esse jogo a menos contra a Inter de Limeira, vai fazer esse jogo na próxima quarta-feira, vencendo, pode assumir a primeira colocação aí do seu grupo. Vamos ver aqui o pessoal repercutindo, analisando esse São Paulo. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora, bora pro vídeo, galera. O jogo do São Paulo, porque agora o Carpini está começando a ser questionado, que venceu a Supercopa e o futebol desapareceu e depois disso é ruim a sequência de resultados. Acho que esse jogo especificamente, talvez a gente tenha que tirar um pouco, não sei vocês, né, mas assim, eu dou um desconto por conta dos desfalques, teve que modificar muito o meio-campo, mas já são 4 jogos sem vitória, né, Silas? E a questão também é que você toma. Tudo bem que o jogo esse contra o Guarani foi a última bola do primeiro tempo, o gol de empate do Guarani. Mas o jogo contra o Red Bull foi a última bola praticamente do segundo tempo, né? Perdendo o jogo, empata o jogo, vira a vitória. Só que nesse jogo do Guarani, o primeiro tempo era para ter terminado pelo menos 3-0 para o São Paulo. Perdeu muita chance de gol e não sou só eu que estou falando isso não. O Caleri, na entrevista depois do jogo, ele fala, a gente precisa caprichar mais na hora da finalização. Por quê? Porque o estado físico de um é diferente do estado físico do outro. Então, se você não mata quando você está melhor no jogo, vai chegar um momento que... E aí, a volta do Lucas Moura ainda no segundo tempo, o próprio Wellington Rato volta também depois de lesão, a defesa está modificada, né? Rafinha fora, o Moreira fora... Igor Vinícius volta, mas não joga o tempo todo. Por quê? Porque estava voltando também. Assim, o Luiz Gustavo com a questão. Rodrigo Nestor volta daqui, parece que 30 dias. Então, e já ele tem agora Inter de Limeira, depois ele tem o Ituano, lá em Itu, que é jogo complicado, e depois tem o Clássico de novo, com o Palmeiras. Então, assim, já começa aquele burburinho, aquele zum novamente de, né? Quando um treinador já é muito experiente, se consegue abafar. Sim. Quando o jogador está no começo, como é o caso do Carpini, fica aquele zum ruim já, e ele precisa dessa vitória em Brasília contra a Inter de Limeira, sim ou sim. Pascoal, agora o jogo atrasado ganhou um peso que não se imaginava, né? Tanto para a Inter quanto para o São Paulo. A Inter está vendo o Corinthians, né, chegar e a Inter precisa do resultado. Não acho que o empate seja ruim para a Inter de Limeira nesse jogo, porque a Inter de Limeira, ao todo, tem 3 jogos para cumprir, tem 14 pontos, com 3 empates faz 17, o Corinthians no máximo pode chegar a 16, né? Então tem muita coisa nesse próximo jogo, mas desse jogo aí, quero falar um negócio para você. Essa foi a última bola do jogo, hein, Pascoal? Que o Rafael salva o São Paulo da derrota. Um ataque do São Paulo, vem o contra-ataque. Aí o goleiro do São Paulo consegue fazer a defesa. Vai contando aí quantas bolas o São Paulo desperdiçou. Conta. Faz uma continha aí você que está em casa. Aí já não é questão. Aí é questão de excesso de preço. O cara quer fazer um gol porque é bonito. Aí é preciosismo. O São Paulo pecou pelo preciosismo nessa partida. Olha lá, dá uma olhada nas finalizações. 22 finalizações do São Paulo. 8 finalizações do Guarani. Dá uma olhada na posse de bola. A diferença. Né? Ações na área rival. Olha lá, dá uma olhada nas ações. 35-16. Mais do que o dobro. Ozinho, esse era se você mostra esses números e fala o São Paulo ganhou 4-0, que para mim não seria um resultado 4-1, não seria um resultado maluco, 3-1, aí você ia dizer assim, o São Paulo justifica. Mas o jogo empatou 1-1, né, Zinho? Como é que os números do futebol, eles são diferentes para quem analisa, né? Por isso que esse esporte ele é apaixonante, né? Porque estatísticas não quer dizer que você ganhou o jogo. Né? Então, assim, você pode criar, mas um sistema defensivo bem montado, um dia infeliz do atacante,
um dia maravilhoso do goleiro, tudo acontece. A gente estava falando do jogo anterior, a Ponte Preta foi lá e ganhou o seu jogo. O Guarani, esse empatezinho, já deu uma respirada. Está ainda no sufoco, mas deu uma respirada para o rebaixamento, né? E o São Paulo volta à zona de classificação. E se vencer da Inter de Limeira, assume a liderança do grupo. Vai ficar com os mesmos 18 pontos, mas aí, nos critérios de empate, hoje está tudo empatado, né? Assim, não no número de pontos. Mas se vence o jogo, o São Paulo assume a liderança de um grupo bem emboladinho, bem complicado, boas as equipes do grupo do São Paulo. Acho que o São Paulo oscilou depois, sim, da conquista da Supercopa. Teve os problemas de contusão, isso influencia para a formação da equipe. Você vê que, mesmo com a volta de alguns jogadores, prefere começar no banco, dar uma segurada. Isso é uma estratégia, de condicionar melhor os seus jogadores. Eu acredito que o São Paulo classifica nesse grupo e o São Paulo, para mim, é um dos favoritos à conquista do título do Campeonato Paulista. O Zinho fala em oscilação, o Carpini falou nisso, né, na entrevista coletiva depois do jogo. Vamos ouvir o treinador para a gente focar um pouquinho no trabalho dele aqui, porque já tem gente querendo cornetar o Carpini no São Paulo. No momento que as coisas estão oscilando de maneira negativa em relação à pontuação para o São Paulo, também não tem desespero, a gente segue na mesma linha de trabalho. Vamos na quarta-feira buscar nos prepararmos bem para fazer um grande jogo, zerar o número de rodadas e estar todo mundo aí na mesma página para as 2 rodadas finais. Então, eu acho que a gente não trabalha com essa possibilidade futura, de perspectiva. A gente trabalha com o que é palpável, com aquilo que a gente pode controlar. O próximo jogo da Inter de Limeira, para trás o que passou ficou, o futuro nós não podemos controlar. Vamos jogo a jogo, vamos pensar na Inter de Limeira, poder fazer um bom jogo, poder buscar os 3 pontos que já poderia ter acontecido. Na partida de hoje jogamos para vencer e na partida contra o Red Bull, no primeiro tempo não, mas no segundo tempo sim, o gol no final foi uma fatalidade, então merecíamos também a vitória. Mas o futebol não tem só o merecimento, né? Então tem outros fatores que a gente não controla. Outros fatores que a gente não controla. Tem alguns que controla até, né? E aí eu fico pensando assim, o que já tem de autoral, o que já tem do Carpini nessa equipe do São Paulo? Já deu tempo de ver alguma coisa? Chegou tem pouco tempo, é um técnico com menos experiência do que o Dorival, óbvio, não é à toa que o Dorival sai dali para assumir a seleção. Mas é um bom treinador, já fez bons trabalhos. Estive lá com ele no sábado à noite, fui lá no hotel, a gente conversou bastante, estive com o Lucas Moura também, com o Nicão, que foi meu jogador, como filho para mim, porque pouca gente sabe o que o Nicão viveu, né, fora, e às vezes o treinador não pode abrir isso. Ele teve a situação das lesões, mas ele também teve uma outra situação que atrapalhou, sim, o trabalho dele, treinador, jovem treinador, a questão do Rames Rodrigues, que agora o Rames falou com o grupo, pediu desculpas, aquela coisa toda. Porque o raciocínio para isso aí, Dani, né, Pascoalzinho, é muito simples. Eu, diretor do São Paulo, vou e trago um jogador da grandeza, do tamanho do Rames. Mesmo com o apoio do Rafinha, que o Rafinha falou, aquela coisa toda. E aí o jogador não joga, achou que ia ser titular, não é titular, aí vai sair, opção, não vai, pede para ir embora e não sei o que, tal. O treinador não coloca o jogador para jogar de titular. Qual que é o segundo passo do diretor que trouxe o jogador? É mandar o treinador embora, porque está nas costas dele, diretor que trouxe o cara. Pô, eu fiz o esforço para trazer o cara, fui falar com o empresário, não sei quem que foi que trabalhou, acho que foi o Bertolucci que teve na negociação, quem que foi, quem que não foi. E aí, de repente, o cara não está jogando. O próximo passo do diretor, o que ele vai pensar, vou tirar esse cara, porque o meu jogador tá aí, gastamos grana pra caramba. Mas que bom que resolveu, né? O Bigode não estava jogando mal no Fluminense por conta da criptomoeda. Imagina na cabeça de um treinador jovem como o Carpini e o time começa a não ganhar. Então resolveu a questão do Rames, ele tem a seleção da Colômbia, que ele quer jogar lá. Ele não estava jogando tão mal como começou. Fisicamente agora já está num momento diferente, então isso também pode ajudar. Agora, o que vai mesmo ajudar nesses 3 jogos é essa vitória contra a Inter de Limeira. E aí você, como o Zinho falou, passa a ser primeiro do grupo, a ansiedade muda de lado, deve voltar Arboleda, já deve voltar mais um ou outro jogador importante que ele vai precisar, e a coisa começa a caminhar para ele achar uma identidade, né, Dani? Você falou da questão do trabalho autoral.
o time ainda não tem uma identidade ainda. Quem que são, 7 jogadores que são titulares absolutos e ponto, e agora vamos rechear nas outras posições? Ainda não tem. Alguns jogadores não falam assim, essa aqui é minha. A beirada da direita ainda não está. O Érico, o Enicão, quem que é o outro que joga lá? O Rato ainda não definiu. Lá na esquerda, Ferreirinha. O Wellington Rato. Na esquerda está o Ferreirinha, que perdeu muito gol no primeiro tempo. Não perde porque quer, mas perde porque é um processo mais físico, tenso, duro do que você está solto, né? Então, assim, eu acho que ele está caminhando para achar esse equilíbrio do time, né? Que esteve muito bem. Sim. Principalmente as 2 vitórias importantíssimas até agora, Corinthians e Palmeiras, mas isso aí já passou. Então agora é classificar e ter tempo de trabalho. Eu fico pensando, Zinho, eu já te passo aqui, Pascoal, só porque essa coisa de bastidor, né? Eu fico pensando assim, você está dentro de um vestiário, você está dentro de um grupo, é totalmente diferente, né? Agora o Rames reintegrado, inscrito pelo São Paulo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, para deixar um beijo pro Luiz Gustavo, que está em recuperação, lesão no tendão de Aquiles, perde todo o Campeonato Paulista, então que ele tenha uma boa recuperação e volte. Vai fazer falta, porque é um volante importantíssimo, Zinho, para qualquer time, e estava ali no São Paulo. Então, e estava ali no São Paulo decidindo o jogo, dando a vida, dando tudo que ele podia para essa equipe. E aí agora o Rames inscrito. O Rames inscrito, ele diminui o problema ou ele aumenta o problemazinho? Eu espero que ele seja uma boa opção, porque assim, ele concentrado, treinando, bem fisicamente, pode dar boas opções para o treinador, para o Carpini. Agora, ele não pode querer com o nome peitar e querer jogar. Para mim, ele não é titular hoje no São Paulo. Mas todo mundo inteiro, eu particularmente acho que o Wellington Rato, Lucas, Luciano e Calleri é o quarteto ofensivo. E com boas opções no banco. Ferreirinha, Eric, Galopo, ele, né? São boas opções que o Carpini vai ter. Mas para mim, o quarteto, estando bem fisicamente, titular seria esse. Tem o Nicão também, né, que pode entrar, que é bom jogador também. Para mim, a dupla de volante, agora com o Luiz Gustavo, com esse problema, que tem uma boa recuperação, mas também não era o titular. Para mim, é Alisson e Pablo Maia. O Hélito na esquerda, aí tem a lateral direita, né, tentar a recuperação do Rafinha, mas tem o Igor Vinícius jogando ali. O Arboleda é titular. O goleiro também. Então eu vejo o time do São Paulo um time montado. É só esses caras se recuperarem fisicamente, estarem no melhor, para que ele possa desenvolver aquele time que jogou contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Não tinha o Lucas, né, que estava nesse processo de recuperação, jogou o Nicão na final. Então veja um São Paulo, é que os resultados não vêm como ele falou, oscila negativamente, com pontuação, começa a especulação de dar ibope isso, né? Olha, o cara é novo, tá vendo, não é isso tudo. Mas espera aí, só passa pelo treinador o São Paulo ter oscilado? Foi só escolhas que ele fez? Ou um mau rendimento também? Ou um adversário? Ou, como vocês falaram, um jogo que o São Paulo domina, o Guarani não ganha, faz parte, é da bola. Por isso que eu falei, para mim o São Paulo classifica em primeiro e briga pelo título. O São Paulo tem um time bom. Sim. São Paulo é um time que a gente vai colocar, quando falar de Campeonato Brasileiro, vai colocar o São Paulo na primeira prateleira do Campeonato Brasileiro. São Paulo vai primeira prateleira título, primeira prateleira Libertadores? Dos 4 primeiros. O São Paulo vai estar entre os 4, 5 melhores do Campeonato Brasileiro. O time do São Paulo é bom. O time do São Paulo tem banco. O time do São Paulo tem soluções. Aí você vai dizer, vai jogar o Arboleda. O Arboleda é ruim zagueiro? Não, claro que não. Aí vai jogar o Pablo Maia, o Alisson e Pablo Maia é um meio campo ruim. Você vai falar, quem que vai armar o time? O Lucas. Puxa vida, o Lucas vai armar da esquerda para dentro, porque vai ter que jogar da esquerda para dentro, porque o Rato joga da direita para dentro. Né? Sim. Aí, quando o treinador fala que ele não pode mudar muito, porque ele precisa do comprometimento desses caras que voltam na marcação, da compensação de quando perde a bola e o cara volta para marcar, ele tem toda a razão. Porque se você joga com o Eric, com o Ferreirinha, são jogadores agudos. Eles não voltam tanto na composição, porque não dá para o cara correr 100 metros para a linha de fundo e acabou que tem que correr mais 100 metros para trás. É difícil, é complicado, mas
O São Paulo tem muitas soluções. Muitas soluções. Gente, o São Paulo escolheu o Carpini e não pode largar o Carpini. Precisa resolver a questão do Luan, né? Volante, que tá lá. Tá lá, treinando separado. Também, agora, do Rames Rodrigues, é uma situação, para mim, uma situação absolutamente simples. Rames, você não quer ficar? Não. Por gentileza, então arruma um lugar para ir. Fechou Estados Unidos, fechou Europa. Onde é que eu vou arrumar meu Cruzeiro? Também tem isso, hein, Pascoal? Hã? É isso. Também tem isso. Onde é que eu vou arrumar? Onde é que eu vou arrumar? Claro. Onde é que eu vou arrumar? Ficar depois que ninguém levou. Ah, bom. Então, tem coisas no futebol que, além de ser um bom jogador, você tem que analisar o contexto. O contexto é que ele não tinha para onde ir. Ele não tinha para onde ir. Para arrumar o salário que ele tem no São Paulo. Então, o que ele fez? Não, pera um pouquinho. Vou pedir desculpas, vou ficar, porque aí também, entendeu? O pessoal entendeu. Ele a perninha esquerda dele é muito boa. Ele é um baita jogador. Ele tá treinando, ele vai ajudar. Ele é um baita jogador. Baita jogador. Tá treinando muito. Ele não pode ser, Silas, o jogador da seleção da Colômbia. Não. Que ele perde a bola, o Luiz sai correndo igual um desesperado, da ponta esquerda vem fazer o meio. Perde a bola, o centroavante sai igual um desesperado, vem fazer aqui o meio. Entendeu? Se ele fizer 3 gols por jogo, aí eu volto lá e fico correndo pra ele. É? É assim, tá vendo? É assim. Eu volto lá, eu pego uma camisa lá e eu corro. Então, Rames, tá aqui o recado pra você. Se você fizer 3 gols por jogo nos próximos 5 jogos, pode ser? Qualquer jogo eu volto lá. Nos próximos 5 jogos, Silas veste a camisa e corre pra você. Eu vou até fazer um intervalo depois dessa. Tá aí, galera, pessoal do ESPN FC, falando do São Paulo, desse momento que o time vem passando, sem conseguir vencer suas partidas, 4 jogos sem conseguir vencer. Ontem, menos mal, conseguiu um pontinho, está na zona de classificação do Paulistão, né? Próximo jogo contra a Inter de Limeira, vencendo, volta ao primeiro lugar, né, do seu grupo. Então, o São Paulo, dependendo só de si, tá certo que não está jogando um bom futebol agora no momento, time sem confiança, mas o Carpini no jogo passado de ontem, né, já teve a volta do Lucas, do Wellington Rato, jogadores importantes para esse time do São Paulo. Tem também a questão ali do Rames Rodrigues, que logo mais vai poder jogar também. Já que ele decidiu ficar, tem que dar também, né, chances para ele e colocar ele para jogar, né? Vai que ele consiga render aí, ajudar o time a conquistar vitórias, consiga fazer boas partidas no São Paulo, que ele tem muita qualidade, isso ninguém dispensa comentários, né? O Rames é um jogador tecnicamente fora de série, o problema ali é a questão física, mas dá chances para ele jogar, né? Tem que colocar ele em campo, a gente só vai saber, o Carpini, né, só vai saber colocando ele para jogar. Ontem o time fez um bom jogo, né? Poderia ter vencido o Guarani, até ali por uns 4-0, concordo com o Pascoal, mas que deixou a desejar nas finalizações ali, nas oportunidades que apareceram, e o torcedor lamenta, né? Mais um jogo sem vitória, mas acredito que esse time vai evoluir sim, é normal as equipes oscilarem, São Paulo está oscilando nesse momento, mas dar mais tempo para o Carpini, para ele corrigir as coisas e quem sabe fazer o São Paulo jogar um bom futebol, e esse jogo contra a Inter de Limeira é uma boa partida para o São Paulo dar uma resposta para o torcedor, que sabe já vencer muito bem, conquistar os 3 pontos, voltar à primeira colocação aí do seu grupo do Campeonato Paulista. Torcedor Tricolor, deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa aquele like também para estar fortalecendo o trabalho. Valeu e até o próximo vídeo.